Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Deus nos dá sempre a oportunidade bela de estar em contato com Ele. E o domingo é um dia especial para a gente fazer esta experiência. Dia do Senhor, dia que é nosso, dia que é dado a cada um, cada uma, para poder vivenciar essa experiência amorosa de contato com o Senhor. Como está o seu domingo? Como você tem vivenciado essa experiência dominical? Para muitos é só mais um dia, às vezes um dia de se cansar, ao invés de descansar. Para nós cristãos, precisa ser realmente o que é: dia do Senhor, dia de descansar as nossas energias, o nosso corpo no Senhor, de repor as nossas energias a partir da escuta da palavra, da participação da celebração, do alimentar-nos com o corpo e sangue do Senhor. É um dia santo, é um dia grande, como nós costumamos dizer. Então que vivamos bem o domingo como dia do Senhor, participando bem da vida da igreja, da comunidade onde nós vivemos e assumindo verdadeiramente o compromisso de, alimentados neste dia santo, viver uma semana boa, produtiva, cheia de amor e cheia de fé. Querido irmão, querida irmã, vamos acolher com muito carinho neste dia santo o Evangelho, para que possamos vivenciar cada vez mais a vontade amorosa de Deus. Marcos 6, de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E estes grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é reconhecido em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagres algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós estamos então vivendo este dia santo que nos convida a fazer a experiência de amar cada vez mais, de servir. Domingo é para nós cristãos uma escola, a escola do amor. Escola do amor de um Deus que amou-nos tanto, que deu a sua vida para cada um de nós. E que por amor Ele providenciou para nós este dia que é dele, sobretudo para ser nosso, para ser o nosso dia de descanso, o nosso dia de repor as energias, para assim poder viver cada vez mais segundo o ensinamento dele. Dia santo, dia em que nós somos chamados a vivenciar verdadeiramente este encontro com o Senhor, para termos sabedoria para no dia a dia nos encontrar com os nossos irmãos e irmãs, nos encontrar com as responsabilidades que nos são confiadas a cada dia e viver tudo isso a partir do encontro que nós fazemos com Deus, para que os nossos encontros com os irmãos e irmãs, para que o serviço que realizamos, para que a realização dos compromissos que temos seja feito segundo este encontro, segundo Deus. Esta deve ser a dinâmica da vivência do domingo. Alimentar-nos da palavra, da Eucaristia, para poder viver aquilo que Deus nos pede no nosso dia a dia. Então, que assumamos verdadeiramente o compromisso de viver um bom e santo domingo, para que a nossa semana toda ela seja cheia de Deus. Nós ouvimos este evangelho onde Jesus chega
a sua cidade, chega lá no meio dos seus. E é interessante, ele vai à sinagoga, as pessoas ficam admiradas, né, com a presença dele, com o que ele fala, com o que ele faz. Porém, as pessoas não dão muito crédito a Jesus, porque ele era um deles. Como é interessante isso. As pessoas acreditam um pouco em Jesus, porque ele era um dos que vivia ali no meio deles. Às vezes a gente tem essa tendência de não acreditar muito naqueles que estão próximos a nós. Às vezes se acredita mais nas pessoas que vêm de fora, né, do que nos que convivem com a gente. Muitas vezes os coordenadoras das comunidades não têm o crédito. Muitas vezes as pessoas não participam das celebrações nas comunidades e porque acham que a pessoa que está ali, muitas vezes está num esforço grandioso, renunciando a tanta coisa para servir a comunidade, não merece a sua atenção. Esse é um problema. Agora, é importante lembrar o que o Evangelho fala. Houve uma rejeição por parte dos conterrâneos de Jesus a Jesus, quando ele estava lá em Nazaré. Mas essa rejeição, ela teve consequências não para Jesus. Jesus continuou assumindo a sua missão, pregando o Evangelho, levando a boa nova a todas as pessoas. Ele continuou sendo o que é, realizando aquilo para o que foi chamado, realizando a sua ação missionária. Porém, houve para quem não o acolheu as consequências disso. O Evangelho vai dizer que ali Jesus ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Porque houve um fechamento por parte das pessoas ao seu ensinamento. Houve um fechamento à graça. Como houve este fechamento e Jesus ele respeita a vontade, respeita o coração de cada um, cada uma, ele não invade, mas ele bate a porta e pede acolhida. Ali ele não teve possibilidade de realizar os milagres que poderia ter feito, porque houve um fechamento. Então, o fechamento à proposta do Senhor, que hoje é feita por meio de tantos irmãos e irmãs que assumem viver o Evangelho e pregar o Evangelho, esse fechamento ele tem consequência para a pessoa que se fecha, né? Porque ela perde a oportunidade de experimentar a graça em suas vidas, de fazer a experiência de um encontro verdadeiro com o Senhor. Então nós somos chamados, irmãos e irmãs, a acolher a vontade de Deus em nossas vidas e acolhê-la também mediada por tantas pessoas que convivendo com a gente, que partilhando das mesmas alegrias e das mesmas dificuldades que nós experimentamos, partilhando da mesma vida que a gente vive, estando na mesma realidade, na mesma terra que a gente vive, fala a nós de Deus. E é sinal de Deus para nós. Que nós estejamos atentos e abertos para acolher essa presença de Deus que nos vem por meio das pessoas. Às vezes a gente faz a experiência assim, né? De pregar, de falar, e às vezes a gente bate na tecla de um assunto e aí as pessoas não se abrem, né? Porque quem está falando é o padre do lugar, é fulano que é daqui mesmo. Aí quando escuta na televisão, vem falar pra gente aquilo mesmo que a gente sempre falou, como se nunca tivesse ouvido. Por quê? Porque foi a televisão que falou, foi um padre famoso, né? Foi alguém aí da mídia que falou. Então, queridos irmãos e irmãs, escutemos Deus que fala por meio daqueles que estão no meio da gente, que são nossos, que comem arroz e feijão como a gente e que por comer arroz e feijão com a gente, por viver no nosso meio, por partilhar das nossas alegrias e dores, sabe muito
do que a gente vive e pode falar de Deus a partir da realidade na qual nós nos encontramos. Que nós não nos afastemos da graça, porque quando a gente se fecha àqueles que estão no meio de nós, falando de Deus, assim como fizeram o povo quando Jesus estava no meio deles, a gente perde a oportunidade de receber as graças, as bênçãos, os milagres que esta presença próxima pode realizar em nossas vidas. Que Deus nos ajude a acolher sempre mais a palavra santa de Deus e que possamos viver em tudo em sintonia com o amor dele. Querido irmão, querida irmã, que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço forte, fica com Deus, um domingo abençoado.